Óleo essencial, tá, gente? Delicioso. Lavanda com tangerina. Tangerina é o óleo da felicidade, viu? É uma. Aqui, a Roseli. Pede para ela sair todos os programas e reiniciar de novo. Então, mas ela não está entrando aqui. Você consegue sair daqui, Roseli, e ligar para ela, por favor? Porque eu não consigo fazer isso, né? Eu tenho que sair da live. Que loucura! Adriana, querida, aparece. Adriana, acenou, ótimo. Acho que agora deu. Ah, agora sim. Olá, Olá, querida. Boa tarde. saudade de você, Eu Vera. também. Que alegria falar contigo, guria. Linda, você está de vermelho, toda colorido, brinco, linda. Rosa Pink. Rosa Pink, que legal. Muito bem-vinda, Adriana. Tudo bem? Tudo jóia? É um É prazer estar aqui com você. Alexandre, né? É Alexandre, Como é que ele está? Tudo bem? ele está ótimo. Ah, Mandou bem então tá bom. para você e para o Geraldo. Ah, obrigada. O G tá, quer dizer, ele tá, gente, ele costuma dormir depois do almoço, né? Mas eu não tô deixando nesses 2 dias. Por Nossa, quê? Porque nós estamos em live, eu falo muito baixo, né? Então já viu. imagina a sua força para estar fazendo esse evento, hein, Vera? Já... Menina, que loucura, mas uma loucura tão boa. Tô tão feliz, eu tô realizada, sabe? Eu falo que eu tô em estado de graça, mas tá sendo lindo demais, sabe? O que a gente tá é, despertando nesse movimento tá sendo incrível, incrível. Minha querida, constelação familiar nas celebrações. Vamos conversar sobre esse assunto? Vamos conversar sobre esse assunto. Muito lindo. E aí, o que você me diz? É, tem sido mais frequentes, tem tido mais pessoas procurando por celebrações, por constelação nas celebrações? O que você sente nesse sentido? Depois eu vou dar o meu parecer também. Eu sinto sim que tem que, como a constelação ela está se tornando mais conhecida no Brasil, as Sim, pessoas têm demandado mais. E que especialmente legal. como, não só porque está crescendo muito no Brasil, né? Eu tenho a minha formação, minha pós-graduação em Direito Sistêmico, então eu tenho um grupo que é de pessoas que trabalham com direito, né? São magistrados, advogados, pessoas que trabalham no judiciário, promotores públicos, né? E a gente tem muita troca, a gente vê como está crescendo, não só na advocacia, mas também nos tribunais. Então está tendo Ai, que muito, lindo. sabe? O SUS também, para quem não sabe, o SUS reconhece a constelação familiar, né, como uma ação suplementar, né, às práticas Claro. da medicina. Então, o SUS também ele incentiva essa prática. E para quem não conhece a constelação, eu vou falar assim só um olhar geral, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que não conhecem, né? Claro, claro. Considera Perfeito. a relação familiar, a gente chama de terapia breve. Por que é uma terapia breve? Porque é numa sessão única, a gente consegue trazer uma questão que está afligindo, né, o cliente. Pode ser a gente está falando aqui de relacionamento de casal, mas a constelação familiar no amplo sentido, a pessoa pode trazer a questão de relacionamento de casal,
ou até uma falta de relacionamento, aquela pessoa que ela não consegue se firmar no relacionamento, ou ela acha que ela tem um dedo podre, né? Que ela só escolhe aquele padrão de companheiro que não valoriza a pessoa. Como também pode ser uma questão profissional, um sintoma, tá? Uma relação uma relação com os pais, relação com os filhos. Enfim, a gente pode olhar dentro de uma constelação qualquer questão que esteja afligindo a pessoa e a gente vai atrás de uma solução. E como é que a gente olha para essa solução? Que é muito interessante. E por que ela, como é que ela se diferencia das terapias convencionais? É porque ela vai direto à origem da questão, direto à origem do problema. Algo novo vai emergir e a pessoa vai ter condições de perceber onde é que aquele padrão dela está preso. Onde que está aquele nó que ela não consegue desatar? Por que ela não consegue dar um passo adiante? Porque tem uma questão inconsciente que está conduzindo a vida dela e ela não sabe ainda. Então, É verdade. como já dizia o Jung, enquanto você não se torna consciente, o inconsciente vai conduzir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha como isso é forte. Então, a constelação familiar te dá essa oportunidade, né? Isso é a constelação lato sensu. Como é que a gente traz, então, a constelação para celebrações de casamento? Isso é muito simples, porque a constelação, ela não é apenas uma terapia breve, isso é uma maneira de apresentar para as pessoas que não conhecem, saberem por que isso está crescendo tanto no Brasil. Ela é uma filosofia de vida, que ela é baseada em 3 leis que regem os relacionamentos humanos. Depois eu vou falar mais dessas leis, que eu vou trazer essas leis para dentro do casamento, tá? Ai, que lindo! Daqui a pouco. Mas as Tá. 3 leis são hierarquia, né, ou ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, algumas pessoas acham que a constelação familiar ela está dentro do campo da psicologia ou das terapias. E não, são leis que regem a vida. Então, tudo dentro da constelação familiar. É a psicologia que está dentro da constelação familiar. São as terapias que estão dentro, o direito, as profissões, ou seja, todos os relacionamentos humanos, as escolas, né, a educação, porque eu também tenho essa formação, né, da constelação voltada às escolas. Então, tudo cabe dentro das constelações familiares, que eu diria que são 3 leis da vida. São leis que regem o relacionamento humano. Então, antes de qualquer coisa, ela é uma filosofia. É uma atenção ao próximo, onde a gente percebe que o ser humano, ele não é um indivíduo isolado, ele não é uma ilha. Ele tem suas individualidades, mas a gente vive em sistemas. Assim como cada órgão do corpo humano, ele tem uma vida própria, tem. O coração, não existe nenhum órgão igual ao coração. Mas ele é único na existência dele, mas ele é parte de um corpo humano. E assim somos nós dentro dos sistemas, especialmente do nosso primeiro sistema, que é o sistema familiar. Que nós Show! pertencemos O a ele. pessoal está adorando, viu? Ai, que Olha coisa aqui, boa, olha que gente. lindo. Alguém... Como arte terapeuta junguiana, estou amando. Eu achei que estivesse dentro da terapia. Que interessante, já participei de algumas celebrações. Aí a Roseli Braido falando, é muita cura. E é realmente, né? É muito intenso. E eu vou abrir até um parênteses, mas assim, antes eu queria ler um comentário aqui, porque os comentários vão passando, eu não consigo acompanhar muito bem. Mas alguém falou, eu achei que estivesse dentro da terapia. É isso que a Vera leu, né? É, arte terapeuta. E vou aproveitar aí essa, o que a Roseli falou, né? E a Vera também leu aqui, que é muita cura. Eu quero dizer que a celebração, gente, pelo olhar da constelação familiar, ela traz cura em especial para os noivos, claro, para essa família que está se iniciando, porque ela já está cuidando
para que essa família comece com o pé direito, com seus papéis bem definidos, mas ela também traz uma cura, olha que interessante, para os convidados. Uau! E por que ela traz essa cura para os convidados? Porque todos nós temos uma coisa em comum, todo mundo tem família. Claro. E famílias, elas vivem os conflitos, os desafios, eles são muito parecidos. Nós não somos muito originais. Família é família. Como é a nossa postura com os nossos pais? Como é a nossa postura em relação aos filhos, aos irmãos? Como é a nossa postura em relação à madrasta, padrasto? A gente inclui, a gente exclui, sabe? Então, é uma ampliação de olhar ali, aquelas palavras que o celebrante vai conduzindo, claro, ela é customizada, formatada para aqueles noivos, mas as pessoas começam a ouvir e trazer para o seu coração. Então, não é raro muitas pessoas chorarem e falar assim, e sentirem aquela cura, porque elas também estão se realizando ali, elas estão tendo a noção do que acontece dentro do núcleo familiar dela, e a postura que não Sim, é solução, sabe? exatamente. Então, isso é muito bonito. Outra questão também, como é que a gente olha para relacionamentos passados? Muitas vezes os noivos eles já vêm de outras relações, oficiais ou não. Tem filhos Sim. de outras relações. Como é que esses noivos vão acolher esses filhos? Qual é a postura? Entendeu? Então, assim, a constelação, ela nos dá essa condição. Por exemplo, se a gente lidar com uma noiva, que ela vai lidar a partir daquele momento como madrasta, ela tem que saber que o papel dela como madrasta, ele é muito rico e tem seu lugar no mundo, mas é diferente de um lugar de mãe. Assim, é a mesma Com coisa. certeza. Se o noivo vai ser um padrasto, vai dar certo aquela relação, né, nova que está iniciando. Ele está iniciando uma relação nova como cônjuge, mas também como padrasto. Aquela relação tem princípios, né? Porque vai levar. Então, um assunto tão interessante, tão maravilhoso. Vamos, gente, convidar seus amigos. Pegue esses aviãozinhos e mande para todos os seus amigos. Mande um monte de coraçõezinhos, porque o assunto é absolutamente espetacular. Então, Obrigada. Eu estou enviando aqui meus aviãozinhos também, Vera. Muito bem lembrado. ai, que legal, que legal. Se eu mandar, sai da tela. Essa sai, mas depois a gente volta aqui. Mas tá tudo Peraí, certo, não precisa também, né? Isso aí você já tinha que ter. peraí, que eu vou mandar para um monte de gente. Aí fala assim, enviar separadamente, você clica, quando você clica, volta para cá. Sim. Né? Isso, vamos. Pronto. Porque é mágico. Eu amo falar sobre constelação, eu amo ser constelada, eu amo celebrar com constelação, porque a constelação ela, ela, ela traz um equilíbrio, uma harmonia familiar, um equilíbrio, uma família pessoal fantástico, né? E assim, só fazendo assim, porque como quando as pessoas conhecem uma celebração pelo olhar das constelações, para ela tá muito claro, tá, Vera? Mas eu vou trazer também para quem está conhecendo. A Claro, gente da celebração com constelação, mas é pelo olhar da constelação. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar por quê? Porque uma constelação, propriamente dita, dentro de um set posicionado para isso, né, na clínica, quando a gente vai constelar a pessoa, é claro que ele pode vir emoções, lutos, choros, entende? Na celebração, não é uma constelação propriamente dita, é a filosofia da claro, constelação. Por quê? Porque é um momento claro. de celebração e alegria. É um momento de celebração e alegria. Então a gente
vai focar naquilo que realmente importa para essa união, para esse casamento, para esse casal e para essa família nova que está se constituindo ali. Honrando as famílias de origem, um honrando a família do outro. Isso é muito bonito, tá? Com certeza. Os dois honrando os valores que foram passados pelas famílias de origem, mas também pedindo uma licença, uma permissão para fazer um pouco diferente. Então, antes de você falar em fazer um pouco diferente, tem um reconhecimento. É muito diferente das pessoas falarem aos pais: olha, vocês estão ultrapassados, eu tenho o meu jeito de ser e vocês têm que respeitar. Essa é uma postura que não soma. Não. A outra postura é gratidão, agradecer pela criação que você teve, pelos valores que foram passados. Reconhecer que, com certeza, aqueles valores vão estar eternamente presentes na vida daquele filho, daquele casal. É porque tinha aqui uma tela. Só no momento que eu estou conversando, mas eu também vou religar aqui, porque tinha algumas coisas que eu ia trazer. E caiu a bateria. Mas assim, pronto, voltou. Então, eu estava dizendo que é fundamental trazer esse reconhecimento aos pais que, eternamente, aqueles valores que foram passados, eles estão dentro de mim, né? Eu, como filho, como filha, como noiva, como noivo, é importante repassar. E só então você pede licença para fazer um pouco diferente. Porque ali na constelação você vai falar que tem você vai falar para os seus pais que tem o seu noivo, né? Se você é a noiva vai falar que tem um noivo, e que ali tem outros valores que foram repassados pela família de origem. Vocês vão ser a soma dos dois. Então aquela nova família, ela está se constituindo e ela é mais do que a soma dos valores das duas famílias. Porque ali também é o encontro de duas almas que vão definir coisas novas também para eles. Claro. Mas falando isso com reconhecimento, com gratidão, tem outra força, gente. Isso é muito bonito. E não só isso, não só tem essa força, né, de receber as bênçãos, de pedir a bênção. Olha como é bonito, gente. Tem coisa mais linda do que os filhos pedirem a bênção dos pais e do que os pais abençoarem os filhos, abençoarem aquela relação. Mas não é só isso. Olha que interessante, e aí são as mensagens subliminares. Os pais também, quando eles ouvem aquilo, eles também têm consciência de que a partir daquele momento é para deixar com eles. Os pais não vão entrar na casa dos filhos mais. Ali eles fizeram o papel deles. Então a gente coloca falas sutis, com muita gratidão, com honra, mas dizendo que ali o papel deles, eles encerraram o papel. Agora nós somos adultos e vamos cuidar do nosso Eles mundo. cumpriram a missão deles, né? Cumprir a missão. É lógico, a gente Como vai pai. faz o resto da vida, mas é um apoio. Não é os pais entrando dentro dessa família, nem os filhos Interferindo, né? interferindo, querendo estar dentro dos conflitos dos cônjuges, sabe? Tomando Claro. partido. Tá? Inclusive, eu trouxe aqui as 3 leis sistêmicas, né? As famosas. Eu posso passar para essa parte, Vera? Pode. Antes de você passar, eu quero ler aqui o comentário da Lauren. Olha que lindo. Tá linda essa live. Quero muito me aprofundar nesse assunto. Já uso em minhas cerimônias algumas dicas da aula da universidade. E isso é maravilhoso. Tá vendo que lindo? Muito Então, por favor, minha querida. Antes de passar para as 3 leis, eu preciso falar alguma coisa antes que eu me esqueça, né? Porque é tanta emoção, esse assunto, a gente vai se envolvendo, né? E eu queria pontuar uma coisa muito importante, já para pegar o link daquilo que eu falei, que para uma celebração, a gente só vai falar de coisas belas e boas, vai trazer consciência, honra, gratidão. Mas o que acontece? Quando a gente for na entrevista com os noivos, a gente pode perceber que pode ter uma mágoa ali mais profunda em relação ao pai ou à mãe,
algo que não esteja bem. Então, também é interessante que o celebrante possa falar da constelação familiar para os noivos, para que eles procurem essa cura, fazer um set de constelação apropriado, tá? O noivo em separado da noiva, eu até recomendo que seja assim, porque tem questões que são individuais mesmo, que a pessoa precisa Claro, resolver diz respeito ao outro, tá? Por exemplo, uma dor ainda de um relacionamento passado pode impactar e impacta, gente. Esse vínculo não resolvido, ele impacta no relacionamento atual. Então, no claro. sexo, a gente pode olhar, a pessoa não precisa se expor, que ainda tem um vínculo, uma mágoa em relação ao relacionamento passado. A gente pode olhar isso no set de constelação e, e cuidar daquilo, né? Então, cuidar do noivo em separado e da noiva. Inclusive, eu faço um pacote pré-nupcial que a gente olha para 3 questões: família de origem, relacionamentos passados e criança interior ferida. Então, é um atendimento bem focado para preparar a pessoa para o casamento. Para Então, aquele momento, né? naquele momento, e também renovação de bodas, tá? É, Então, também para o celebrante que quiser indicar esse serviço eu faço, né? E também se quiser conversar mais comigo a respeito para entender, ou se quiser passar dentro do processo, porque esse processo também eu faço com cônjuges, tá? Na renovação de votos, ou com pessoas que estão vivendo conflitos no casamento, a gente vai zerar algumas questões e a pessoa é como se, eu costumo dizer que é como se ela casasse novamente com a mesma pessoa. Então, eu sim. só porque eu achei importante falar que também a gente, como celebrante, como a gente se envolve com os casais, a gente percebe como tem, às vezes tem alguma questão que está pesada, sabe? E que precisa, de verdade, da intervenção de um terapeuta. E pode Claro. indicar esse trabalho, porque essa é uma terapia breve, sabe? Isso aí, o celebrante que vai acolher e que vai fazer esse encaminhamento, né? Ele pode falar das constelações para o noivo, que também ajuda para que nesse dia o coração esteja liberado para de verdade agradecer aos pais, olhar para o essencial, porque a constelação ela ajuda a olhar o essencial, tá? Na Exato. eu falo que a gente não é traumatizado, não existe pessoa traumatizada com o pai e com a mãe. Existe pessoa traumatizada com um aspecto do pai ou um aspecto da mãe. Porque a gente não pode dar banho na criança e jogar a criança fora da bacia junto com a água. Eu costumo falar isso porque a pessoa pode ter um trauma em relação ao pai e mãe, mas em relação a um aspecto. Mas foram aqueles pais que transmitiram a vida, aqueles pais que te embalaram, cuidaram do machucado, deram colo, deram escola, deram amor, deram comida, teto, tá? Então não pode falar que eu sou traumatizado com meu pai tudo. A gente cura aquele que precisa ser curado, aquele aspecto, mas a gente olha por essencial, a gratidão Claro. por tudo isso que eles deram, né? Ô, Adriana, a Roseli está perguntando aqui se teria um resumo, um textozinho de como colocarmos na celebração de uma forma bem sutil os casamentos. Tenho, eu vou falar agora das 3 leis sistêmicas e eu vou passar para a Vera para daí ela encaminhar da forma que ela. Ah, que legal. Mas as 3 leis eu vou falar delas e também vou trazer como é que a gente traz isso para o casamento. Eu trago na minha celebração. Eu falo dessas 3 leis que regem o casamento. E vocês falando disso também pode trazer muita consciência, tá? A única coisa é que nós estamos com 12 minutos. Só 12 minutos? Só 12 minutos. Então vou falar rapidamente. Ai, gente, desculpa, Vera, Ai, ficar meu Deus, é um tema tão mais. lindo. A gente Vamos vai fazer novamente uma live, Adriana? ter mais Uma lives, live sem prazo, né? Sem validade de tempo. mas vamos fazer só para quem está aqui nesse momento também ser Sim. contemplado, né? Então, a primeira lei é a hierarquia ou ordem. Ela traz a ordem traz prerrogativas que só aquela pessoa naquela posição pode executar. Então, o que acontece?
eu falo para os noivos para cuidarem de si mesmos, encontrarem o sagrado feminino e o sagrado masculino dentro deles, tá? Para que eles possam estar plenamente no papel de cônjuge, tá? Ele ser aquele companheiro que apoia o outro. Porque muitas vezes as pessoas vão para o casamento no papel de filho, é uma relação parental, então no papel de pai do outro. Então, encontrar o seu lugar naquele relacionamento é fundamental. Então, essa lei chama hierarquia ou ordem, né? Então, também, na hierarquia, também fala que quem vem antes precede. Então, os pais dão, os filhos recebem. Então, a gente pode dizer para a noiva, no caso de noiva, que ela aprendeu a ser mulher com a mãe. E do noivo, que ele aprendeu a ser homem com o pai. E que essa fonte, pai e mãe, é inesgotável, que eles podem sempre utilizar quando eles estiverem em conflito no casamento, com humildade, pedir aconselhamento aos próprios pais. Então, aí é a lei da hierarquia. A segunda lei é do pertencimento, que todos que pertencem têm igual direito de pertencer. Então, uma exclusão pode trazer um desequilíbrio ao casal. Então, por isso que a gente inclui padrasto, madrasta, inclui os pais, ainda que estejam separados, inclui no coração aqueles que já se foram, tá? Aqueles que já fizeram a passagem. Então, é preciso essa postura em relação ao outro. O noivo tem que falar: eu honro e agradeço a sua história que te trouxe até aqui, em especial, eu honro sua família. Honre a família do outro, seja eternamente grata aos sogros que transmitiram a vida a seu cônjuge, e também a todos aqueles que ajudaram a cuidar dele, madrasta, tios, avós. Eu vou passar isso aqui para a Vera, mas é uma conversa que eu tenho com os noivos ali no momento da celebração, para saber que eles estão casados com família também. Claro, Não é? Nada de ter perfeito. com sogros, né? Isso vai enfraquecer o seu relacionamento. Tem que ter uma O convívio será familiar, né? Exatamente. E a terceira lei é o equilíbrio, que é a relação de igualdade. É o equilíbrio no dar e no receber. Então, os cônjuges entram no casamento como iguais. Eu falo que essa é a grande lei que rege os casais. O equilíbrio no dar e no receber. Quando um dá algo ao outro, especialmente por amor, de forma desinteressada, sem querer nada em troca, o outro vai querer recompensar e dar algo ainda maior. E eu lembro que essa lei não é linear, tá? Tem casais que querem se equilibrar, ainda mais que hoje em dia, né, com o mundo moderno, o olhar feminista, achar que os dois têm que fazer o mesmo papel dentro de casa. Não, gente, isso depende de cada casal. Qual é a energia que um dá? Às vezes um sabe cozinhar, o outro não sabe, ele vai dar outra energia. Às vezes um é mais provedor, e assim se equilibra, não tem nada disso. Eu, eu cozinho e você lava a louça. Não, isso vai variar. Então a gente tem que enriquecer essas relações, a gente tem que se perceber dentro do relacionamento como é que eu me equilibro naquela relacionamento específico, na minha relação. Como que eu equilibro? Tem que ser criativo, inteligente e muito sensível ao outro. Com Então, certeza. esse resumo para Vera, né? Vera, e você ali, você pode divulgar da maneira que for melhor. Tá. Olha, nós temos aqui a honra de ter o professor André Azevedo acompanhando a live. E muito legal. E a Rosana falou: olha, quem está nos acompanhando, que alegria. Muito bem-vindo, André. Dois Gente, ícones, né, da Universidade Celebrante, o professor André de Azevedo e a Adriana Batista, né? então, muita honra ter o professor aqui conosco, e todos vocês que estiveram presentes. Eu não sei se essa live fica gravada. Ela foi gravada, Vera? Então, elas estão sendo gravadas, mas nós não sabemos exatamente como vamos fazer isso, porque simplesmente disponibilizar é uma coisa. Agora, quando você tem que realmente a pessoa assistir, então não sabemos ainda, mas está sendo gravada. Você tem mais colocações a fazer, Adriana? Nós ainda temos 6 minutinhos. Então, a colocação que eu tenho para fazer
é que, em especial, cada celebrante que queira levar essa filosofia para suas celebrações, em primeiro lugar, busque sua cura dentro da sua família. Porque todo mundo, eu sei que as pessoas falam, muitas pessoas falam assim, ah, eu já me curei em relação à minha mãe, eu já entendi, eu já respeitei. Mas a gente tem vários níveis e pode ter certeza que a gente sempre tem algo para curar e para honrar em relação. Verdade, Então, verdade. isso, a legitimidade da gente, como celebrante, a gente trazer uma filosofia tão rica como essa para dentro das nossas celebrações, é a gente também buscar, antes de qualquer coisa, estar de bem com o nosso sistema familiar. Ou lendo a respeito, ou fazendo curso, ou até passando por processo de constelação. Então, faça um convite, procure passar por um processo de constelação para você se entender, porque ali vai ser um ambiente muito rico para você entender a importância de estar bem dentro do seu sistema. Aí você, com legitimidade, você vai passar isso para os seus noivinhos. Com certeza. Que lindo, que lindo. Meu Deus, nós vamos fazer uma outra live com tempo, sem tempo limitado, para que a Adriana possa expandir esse conhecimento. É uma coisa muito rica, é um assunto extremamente importante, mas não podemos vulgarizar, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem quando fala com uma profissional como a Adriana, com todo um conhecimento, pós-graduada em constelação, e a gente tem que saber colocar numa celebração de uma forma, uma propriedade muito especial. Eu agradeço demais, meu Deus, que dó! Muita gratidão, Adriana, por vir colaborar conosco. Muita gratidão, professor André, por estar conosco. A todos vocês que estão nos acompanhando. Gente, 2 dias inteiros, e nós temos pessoas nos acompanhando os 2 dias inteiros. Isso é assim, algo incrível, é algo de uma gratidão tão grande, porque compraram a ideia e, graças a Deus, nós temos tido lives incríveis, com conhecimentos maravilhosos e uma troca de informações, né? Porque eu estou falando que é a maior troca de informações entre celebrantes. E o que foi apresentado aqui até agora é uma coisa assim incrível. Então, a minha gratidão a todos que estão participando conosco, e quero avisá-los que a partir da próxima segunda-feira, nós vamos levar adiante toda segunda-feira, às 20 horas, este ano até 10 de dezembro. A partir do ano que vem, nós vamos fazer o ano com todas as segundas-feiras, porque nós queremos dar voz aos celebrantes que fazem parte da universidade e que muitas vezes, sabe, gente, a gente tá querendo ver um outro lado. Muitas vezes a gente vai nos eventos e são sempre as mesmas pessoas a falarem. Então, nós queremos diversificar, porque cada celebrante, ele tem uma riqueza dentro dele, uma criatividade, ele tem uma expertise, de alguma forma, que ele quer compartilhar e ele não acha o lugar. Então, a Universidade Celebrante vai estar abrindo essa oportunidade aqui nas lives, na Convenção Nacional do Celebrante este ano. Nós vamos ter esse compartilhamento. Eu vou estar lá, viu? Ah, que legal, que bênção, gratidão. E nós estamos aqui, surgiu hoje na live da Regina Midori, uma ideia fenomenal, porque eu sou assim, qualquer coisinha eu pego como um lance e transformo isso numa ideia incrível. E nós vamos alinhar, nós vamos ter uma outra grande live maratona desse jeito, mas com o intuito de
trazer os noivos para essas lives, para eles conhecerem os celebrantes. Eles precisam encontrar nas lives o celebrante que tem o seu perfil e conscientizá-los da importância que é um celebrante ao ser contratado ou a ele procurar um celebrante, a importância de um celebrante na cerimônia de um casamento. Então, nós vamos fazer um movimento muito lindo, muito grande, e vamos trazer noivos para conhecerem celebrantes. Então, vai ser uma mega live, não serei eu sozinha. Nós teremos aqui vários condutores dessas lives, e eu acho que vai ser incrível. Não é possível esse ano, porque está aí uma Copa do Mundo, né, que toma toda uma atenção e envolvimento, que o brasileiro é apaixonado por futebol. Em seguida vem Natal, então para o próximo ano, janeiro é férias, mas talvez logo após o Carnaval a gente faça esse evento. Então nós vamos agora colocar no papel, delinear tudo, ver os convidados, ver os mediadores e vamos fazer um trabalho belíssimo. Porque, gente, essa riqueza que o celebrante traz dentro dele é uma coisa incrível. Então, eu só tenho a agradecer, Adriana, pela sua participação. O seu assunto é tão rico que tem que ser falado mais. Professor André de Azevedo, se quiser participar de uma live conosco, vamos fazer uma semana do especialista, uma semana diferenciada, e vamos criando movimentos, porque o mundo precisa conhecer a importância do celebrante, o mundo precisa conhecer a riqueza que o celebrante traz dentro dele. E eu estou vendo aqui, gente, eu vou falar com toda humildade, mas o que eu vi é pessoas que nunca foram celebrantes, estão celebrando magistralmente, e nós temos que falar isso às pessoas, porque foi uma sementinha plantada dentro da mente e do coração daquele celebrante que nunca celebrou, hoje celebra lindamente, e que a Universidade do Celebrante foi ali aquela terra fértil plantada naquela sementinha. Então a gente fica muito feliz, muito honrado, muito orgulhoso, e tem um trabalho tão árduo pela frente na conscientização a nível de população brasileira, de conhecer, e vamos lutar pelo reconhecimento da profissão tão nobre, tão rica, que é o celebrante e o celebrante de casamento. Muita gratidão, muitas bênçãos. Teremos agora nosso próximo tema, justamente o que nós estamos falando, a importância de escolher um celebrante. Excelente. Dagmar Righetti nunca tinha sido celebrante, e ela se tornou uma celebrante maravilhosa, e ela vem falar para nós. Então, ela foi uma terrinha que a universidade colocou, adubando a sementinha que já tinha sido plantada na mente e no coração dela. E ela vem falar dessa importância. Então, eu quero agradecer imensamente e dizer para você, Adriana, até brevíssimo. Até breve. Obrigada. Quero agradecer a você e todo esse público que está conosco agora. E dizer que eu estou sempre disponível, Vera, para aquilo que você chamar. Quando quiser que eu faça live, eu estou à disposição. E também Gratidão. à disposição das pessoas no meu do meu Instagram, Adriana Batista Oficial. Se quiserem tirar dúvidas, saber sobre esse pacote pré-nupcial, ou até se precisarem de fazer um atendimento online com constelação, ou de tirar dúvidas, trocas, enfim. Eu estou Adriana, da Universidade do Celebrante, que já me procura, viu? eu tive uma ideia agora que eu acho que nós podemos fazer um trabalho lindo. Esse seu trabalho
pré-nupcial, ele ser lançado massivamente, é, talvez com uma condição especial, a todos os nossos celebrantes lançarem aos seus casais de noivos. É uma oportunidade extra de uma harmonia, de um equilíbrio, para que o casal entre num relacionamento totalmente alinhado com, com tudo que a constelação traz de cura e de equilíbrio para um casamento. E olha, já pensou a universidade lançando isso numa oportunidade inovadora e diferenciada? O quanto podemos ajudar pessoas? Vai ser incrível, velho. Vamos! Vamos. Gente, sabe o que que falta? A gente fazer isso constantemente, lives, porque as ideias vão borbulhando. Então, nós vamos conversar sobre isso e achar qual o momento que nós vamos lançar isso. Tá bom, minha querida? Muita gratidão, muitas bênçãos a todos que estão acompanhando essa live. Muita gratidão e muitas bênçãos a você, Adriana. E muita gratidão e muitas bênçãos a Dagmar, que está chegando. Em alguns minutos, já passamos 6 minutos, e em alguns minutos a Dagmar entra, tá bom? Gratidão, pontualmente às 14 horas. Beijo, minha Está querida. tirando um print seu antes de você sair, de nós duas. Ah, meu Deus. Nós e... Beijo enorme no seu coração. Beijo para Gratidão eterna. Tchau, tchau. essa.